fundos imobiliários pagam menos dividendos do que ações? Não. E particularmente a gente tem dois pontos importantes para estar comentando, né? Tem um gráfico histórico que a gente pega o dividend yield médio pago pelos fundos imobiliários, o dividend yield médio pago pelas ações. E quando você vê a média do mercado de fundos imobiliários, paga um dividend yield ali. Eu estou falando de um gráfico que tem dados históricos desde 2014, tá? 2014 até um pouquinho antes, talvez 2011 ali. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E nesse gráfico a gente vê que os fundos imobiliários têm uma capacidade maior de pagar dividend yield, né? Então você vê que na média, naqueles anos, falando anualmente, o fundo imobiliário ele pagou aproximadamente 8%, 8,5% de dividend yield. Quando a gente vê o mercado de ações, a gente vê o mercado de ações pagando 3,5%, 4%. Então, historicamente, o dividend yield anual do mercado de fundos imobiliários é muito maior do que as ações. Estou falando da média de mercado para deixar mais claro possível aqui para vocês. E além disso, tem um ponto muito importante, que é o seguinte: o mercado, olha só, o mercado de ações, ele não tem como característica, né? Não tem como característica pagar mensalmente, né? Você não tem como característica dentro do mercado de ações aquele renda passiva mensal que a gente sempre comenta. E quando a gente fala de renda passiva mensal, a gente fala de independência financeira. Porque independência financeira no final do dia é renda passiva mensal. Independência financeira é você receber fluxo de caixa todos os meses, é você receber dinheiro todos os meses. Então quando você pensa dessa maneira, quando você olha dessa maneira, você vê que as ações elas pecam nisso, elas não entregam aquela renda passiva mensal, mas você vê que os fundos imobiliários, os fundos de investimento imobiliário têm essa capacidade de pagar mensalmente. E eles pagam todos os meses. Então isso de fato é independência financeira. Isso de fato é, né, uma renda passiva mensal. Então, estava respondendo para o nosso amigo aí, os fundos imobiliários na média pagam muito mais do que as ações, e isso é histórico, é dado histórico, né? E além disso, eles têm a capacidade de entregar aquela renda passiva mensal. Então olhem por esse lado, olhem por esse ponto, porque vocês vão ver, o fundo imobiliário é um ativo gerador de renda. É ele que vai proporcionar sua renda passiva mensal. Então fica de olho nisso.